Olá, boa tarde, tudo bem? Milton do Eterno por aqui, trazendo aqui mais um vídeo. Pode ser bom dia para você ou boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Eu falo boa tarde porque é força do hábito. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre um capítulo da Bíblia, um capítulo a qual o nosso evangelista Lucas, ele está relatando alguns momentos da vida de Jesus, quando ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Dr. Lucas. Então nós vamos abordar Lucas 8. Então vem conosco nesse capítulo maravilhoso deste livro da Bíblia. E Lucas 8, como nós falamos aqui, é um capítulo, eu acho, muito especial, porque ele narra algumas parábolas e algumas situações que fazem muito sentido para as nossas vidas. Ele começa falando das mulheres. Então saiba você, mulher, que você é muito importante. E já cita aqui duas mulheres logo no início, que são Maria Madalena, tá? E Joana. São duas, também Susana, cita três mulheres, né? Então nós precisamos ter discernimento, saber que Jesus ele dá muito valor à mulher, ao ministério feminino, né? Tem muita discussão hoje se a mulher ela pode pregar, se a mulher pode ser pastora, um monte de idiotice, fala bem a verdade, desculpa quem pensar falando para mim, idiotice, meninice, tem muita coisa para a gente fazer do que ficar perdendo tempo com essas discussões. Mas tem gente que ainda faz questão de estar discutindo isso. Mas a mulher, ela sempre foi muito valorizada por Cristo. Em todas as passagens bíblicas, com Jesus principalmente, você vê uma efetividade feminina muito grande. Então, mulher, saiba de uma coisa, não é que as pessoas te põem para baixo, saiba que Jesus era contigo, tá bom? Jesus é na sua vida. Ele narra a parábola do semeador. A parábola do semeador diz sementes que caem na beira do caminho, pisadas, sementes que as aves do céu comem. E o interessante, tem sementes que caem sobre pedras, né? Tem sementes que caem entre espinhos, e uma semente cai em boa terra. Essa que cai em boa terra, ela germina, né? E ela deu uma colheita de 100 por 1. É mais ou menos com o seu coração. Então essa semente é a palavra lançada para ti, e esse solo é o teu coração. E Jesus depois ele vem explicar o significado dessa palavra, que a semente é a palavra de Deus. Vê que os seus discípulos ali, eles tinham dúvidas a respeito disso, e Jesus narra essa parábola. Mas não vamos parar por aqui, eu quero ser breve, mas quero que você entenda onde eu vou chegar. Logo depois Jesus fala sobre a candeia, que ninguém acende a candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Então que você tem que ser luz, né, do mundo, porque você tem que trazer o conhecimento. Então não adianta eu estou num ambiente iluminado acender mais uma luz, vai ser só mais uma luz. Quando essa luz ela está num ambiente de escuridão, uma pequena vela, um palito de fósforo faz toda a diferença no ambiente de escuridão. Então Jesus vê quem está narrando a palavra de Deus, como é recebida, o que você faz quando você entende a palavra de Deus, e aí ele cita a candeia. Logo depois disso ele vem falar, a Bíblia narra, né, Lucas falando da mãe de Jesus e seus irmãos, que Jesus está no momento ali conversando com pessoas, muita gente, multidão. A mãe de Jesus tenta chegar, ele não consegue, dá um recado para Jesus, ele fala que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver, no verso 20. No verso 21 Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus está desfazendo da mãe dele? Não. Os seus irmãos? Também não, até porque os seus irmãos depois virarão seus seguidores. Mas o que Jesus está falando é o seguinte: quando você está na mesma fé, quando você professa a mesma fé, quando você ouve a palavra de Deus e você está a praticando, você está fazendo parte da família de Cristo. Então você está sendo adotado por Ele, você está tendo reconhecimento, está reconhecendo o sacrifício que Jesus fez por você. Olha que coisa linda. Então presta atenção, fala das mulheres, fala da parábola do semeador, depois ele fala da candeia, depois ele dá um exemplo de práticas que se tem que ser feitas, porque ele está falando da mãe dos seus irmãos. Ele podia, pera que minha mãe está me chamando. Não, ele não para. Tem coisas que a palavra de Deus não tem que ser parada. Às vezes nós paramos porque a nossa família, isso e aquilo não quer, mas Deus tem que ser maior nas nossas vidas, maior do que aquilo que nós amamos muitas vezes aqui nessa terra. Isso é muito importante, porque quando você entende isso aqui,
É porque você já entendeu o que é a candeia, você está brilhando no escuro, você está sendo luz no mundo. E mais importante, você é essa boa terra que ele citou lá na parábola do bom semeador, do semeador. Estou confundido com a do bom samaritano. E aí depois chega numa parte crucial, que é no verso 22. Porque é quando Jesus acalma a tempestade. Então Jesus, ele está num lado, ele vai para o outro lado. Ele fala que ele tem que ir para o outro lado, né? Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, é a mesma coisa. A mais ou menos 15 quilômetros, se não estou enganado, de uma extremidade a outra. É uma distância considerável, principalmente atravessando de barco. Nesse trajeto, porque Jesus sabia o que ele ia fazer do outro lado, vem uma tempestade. Jesus, ele acalma a tempestade. Preste atenção que é um vendaval. E quem está com Jesus, na sua maioria, são pescadores. Eu te pergunto, esses homens não eram acostumados a estarem com o mar revoltos? Eles eram, sim. Eles tinham essa experiência com o mar, de ver o mar revolto. Mas eu creio que era uma tempestade tão grande que eles ficaram naquela hora temerosos, falando: nós vamos morrer agora. E Jesus está tranquilo, dormindo. Dormindo. E aí a Bíblia narra aqui no verso 23: enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordar clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Como é que homens que estão acostumados a viver no mar, a vida, Pedro teve a vida no mar, esses homens ficam assustados com a tempestade? Já pensou nisso? Porque existem duas tempestades na nossa vida. Uma que você está passando fora, e a que você está passando dentro de você. Jesus está falando para você o seguinte, ó. E outra coisa, eu vou ter que falar isso aqui. Isso aqui não é para você pregar, ou para você ouvir e falar assim: acalma a tua tempestade, levanta, Jesus. Não é para isso não. Não é para isso, é para você entender que existem tempestades, porque Jesus também disse em João, fala lá: no mundo tereis aflições. Jesus já tinha dado exemplo. Se você voltar a tua Bíblia aqui, ele está falando algumas parábolas, algumas coisas interessantes. Jesus, ele aqui, ele é ungido. Jesus, ele ressuscita o filho de uma viúva. Há fatos que estão ocorrendo. Ele cura a sogra de Pedro. Então veja que Jesus já passou para os seus discípulos alguns milagres. E esses milagres parece que não foram suficientes para eles entenderem que ele está junto com eles. Então deixa eu falar uma coisa para você: tem tempestade? Vai ter a vida toda. Não vem com essa historinha que vou me levantar no meu barco, a tempestade vai se acalmar. Mentira. Nunca vai se acalmar a tempestade da sua vida. Agora, o que você tem que entender é que Jesus está contigo. O que ele já fez e está fazendo pela sua vida. O que ele já tinha feito para os seus discípulos. Ele pegou uma parábola, lembra do semeador? Ele traduz essa parábola porque eles não estavam entendendo. Ele fala da candeia. Ele fala para esses seus discípulos que eles ouviram que mesmo que a mãe dele está lá fora, mas eles que estão ouvindo são um com ele. Olha só que maravilha. E vem essa tempestade. Então assim, saiba de uma coisa: Jesus é contigo. Você é luz do mundo. Você é importante. Você recebeu a palavra de Cristo na sua vida. Você é um bom solo. Mas mesmo assim, vai haver tempestades na sua vida. E vai parecer que Jesus está dormindo. E parecendo que você vai morrer. Deixa eu falar, você vai morrer mesmo. Vai morrer para esse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno. Amém? Então que você tenha isso na sua consciência. Porque quando Jesus vai chegar do outro lado, ele acalma o mar e o vento, né? Olha que os discípulos eles falam assim, antes dele chegar do outro lado: quem é este que até o mar... Será que eles não tinham entendido ainda? Ressuscitou, curou, a palavra absurdamente sábia, e eles ainda tinham dúvidas de quem era Jesus. Às vezes você está falando um monte de coisa e as pessoas não estão vendo Jesus, não estão entendendo. Cuidado. Mas por que Jesus foi para o outro lado? Porque ele tinha que ir. Porque ele tinha uma obra naquele lugar: curar um endemoniado. Algumas pessoas falam que
o gadareno. Outras pessoas falam que é o gerazeno. E tem outra palavra também, né? Agora me fugiu, que fica do outro lado da Galileia, no Mar Tiberíades. Você atravessa, você vai para lá. E a Bíblia narra que esse cara, ele era endemoniado de uma forma que ele andava nu, se debatendo, terrível, acorrentava, ele escapava, devia ser o Sarapatel, desculpa, é o modo que eu tenho de falar, uma coisa assim, forte. Sarapatel é forte. Quando Jesus, só que no verso 27, estamos em Lucas 8, eu estou aqui, não estou lendo versículo por versículo, eu só estou resumindo para a gente poder entender o que eu quero falar com Lucas 8. No verso 27, fala assim: quando Jesus, olha só, pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Jesus pisou, ele foi correndo para lá. Presta atenção. Verso 28, continua no 27. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nu, né? Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Olha que vida que esse cara tinha. Nu, devia estar sujo, nossa, terrível. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, presta atenção: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Mas Jesus atormentar? Quando o mal encontra com o bem, vamos falar de outra forma, como a escuridão encontra com a luz, ela não resiste. Não resiste e reconhece que a luz é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, que muitas vezes se apoderou dele. Só que a Bíblia não está narrando que Jesus não narra esse diálogo, mas quando Jesus pôs o pé na terra, Jesus já ordenou ali. Ele vem correndo ao encontro de Jesus. Os demônios vêm desesperados para falar com Jesus. E aí diz aqui, continuando no verso 29, que mesmo com os pés e mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio aos lugares solitários. Aí Jesus faz uma pergunta: qual é o seu nome? Como se Jesus não soubesse. Ele responde: legião. A Bíblia aqui nos orienta que legião é um grupo de demônios. Nessa época, a legião era um grupo muito assim, é algo que significava muito, mais de 6 mil, para ter noção. Então, quer dizer, havia muitos demônios dentro desse cara, possuído, altamente possuído. Então eu vou parar por aqui por enquanto, para você entender o seguinte: você já ouviu podcast com Satanás? Pois é. Sabe aqueles caras que faz podcast com demônio? Dobra de joelho, mão para trás, pescoço para um lado, pescoço para o outro, língua para fora. Qual é o seu nome? De onde você veio? Para onde você vai? O que você quer com ele? É podcast demoníaco. Em vez de expulsar logo, não, quero me aparecer. Se você não concorda, você tem liberdade para comentar, mas deixa eu falar uma coisa para você. Para de querer fazer podcast de demônio na igreja. Você quer fazer o que? Se aparecer? Quando você manda alguém se ajoelhar, pôr a mão para trás, como pro cachorro e a destra. Aí você manda ele pular, pôr a mão para trás, língua para fora. Porque existem práticas na nossa igreja, igreja que eu falo, a igreja de evangélica cristã, terríveis, expondo pessoas. Isso quando as processões são verdadeiras, quando não são fingimentos. Mas quando são verdadeiras, nós temos que ter a sensibilidade e o respeito para as pessoas. Veja o respeito que Jesus teve com esse rapaz. Então Jesus só perguntou qual é o seu nome, mas tem gente que pergunta nome, CPF, RG, qual é o tipo sanguíneo, de que hierarquia do inferno você veio, que hora que você veio, quando Lúcifer desceu ou você veio depois, de que você é um demônio mais bonzinho ou você é um demônio mais... Quer saber tudo. Aí manda a pessoa ajoelhar, manda a pessoa rodar, mão para trás, língua para fora. Expulsa, depois chama de novo, expulsa de novo, chama de novo. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos trabalhando com vidas. O mundo espiritual é muito sério. E as pessoas estão brincando.
Aqui narra que uma legião de demônios vivia dentro do homem, que vivia preso espiritualmente, vivia nu, era acorrentado, e quando ele se libertava, ele ia para lugares solitários. Imagina a depressão desse cara. Esse cara era preso, amarrado, esse cara vivia sofrimentos, vivia no meio de sepulcros. Imagina se esse cara tivesse mãe, pai, o sofrimento que não era para a família, porque às vezes a família também abandonava, porque tinha o pensamento que aquilo ali era uma maldição. Então, cuidado quando você vai expulsar um demônio de alguém, porque às vezes você transfere também o demônio para alguém. Aí você transfere, pega de volta, transfere, pega para você, transfere e pega de volta. O demônio fica brincando com você e te afasta da palavra de Deus. Então, cuidado você que gosta dos podcasts, podcasts possessivos, porque é um podcast. Esses dias, uns tempos atrás, eu vi um pastor que levou mais de 10 minutos conversando com o demônio, com a pessoa endemoniada, né? E todo demônio tem o nome de uma religião de matriz africana, que também é um pouco estranho. Eu já fui satanista, se você não sabe, eu já fui praticante de magia negra pesada muitos anos atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa, os demônios não têm os nomes que você pensa que eles têm. Negócio de Zé Pilintra, Maria não sei do que. Acorda, deixa de ser besta, vou falar bem assim para você cair na real. Espíritos mulambentos que tem no mundo e tem, não são demônios, entidades malignas do mundo das trevas. Presta atenção. Nós estamos consumindo e ouvindo muita bobagem a respeito do mundo espiritual. Muita. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com aquilo que você passa para as pessoas, com as suas entrevistas com os seus demônios, porque você pode ferir alguém, você pode ganhar aplausos e falar, pô, aquele cara ali é fogo, ou eles o nome de Jesus expulsou, mas e a pessoa? Então pense um pouquinho antes de você fazer esses podcasts, tá bom? Porque a Bíblia não narra que Jesus fez isso não, em nenhuma passagem. Continuando, ele fala da manada de porcos. Os demônios, eles ficam tão loucos que eles pedem que Jesus permita que eles entrem nos porcos. Eles entram nos porcos, os porcos, a Bíblia diz que os porcos se precipitam, olha que estranho, e jogam no mar. Você já parou para pensar nisso? Mas vamos continuar. O povo da cidade vem, porque os comerciantes de porcos não gostaram disso. A Bíblia narra que os comerciantes de porcos vão ao povo da cidade. Olha só, porco, hein? E volta. E o que o povo faz? Estamos em Lucas 8 ainda. Quando eles encontram com Jesus, eles pedem para que Jesus deixe a cidade. É estranho, porque Jesus curou o homem que poderia trazer problema para a cidade, trouxe algo bom, e este povo, ele pede para Jesus não ficar ali. Será que aqueles demônios todos, eles se afogaram com os porcos? Ou eles não se espalharam no meio da multidão daquele povo? E aí você pode dizer, mas Jesus poderia expulsar de novo. Poderia sim, mas não era. Jesus foi lá para resgatar uma pessoa. Para dar um testemunho. Tanto que quando Jesus vai embora, o gadareno quer ir embora com Jesus. Jesus fala, não, você vai ficar aqui. Olha só, no verso 38 diz assim, um homem de quem haviam sido os demônios suplicar-lhe para que deixasse ir com ele. Os demônios, ele está limpo, curado, graças a Deus. E Jesus mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Sabe quando você quer fazer demais, Deus fala, não, baixa a bola. Jesus está falando, ó, vai para a tua casa e fala tudo o que Deus fez pela sua vida. É como se Jesus fala assim, ó, vai lá e evangeliza aquele povo. E aí ele não vai com Jesus. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Ele cumpriu a ordenança de Jesus. Então cumpra as ordens de Jesus, amém? E a gente vai continuar aqui no capítulo 8, ele fala o poder de Jesus sobre doença e morte. Jesus vem relatar aqui sobre a doença, sobre a morte. Por quê? Porque Jesus volta para quê? Volta para fazer uma missão, certo? Que é o que? A filha de Jairo. No meio do caminho, o que acontece? Todos nós sabemos muito, a mulher do fluxo de sangue, que toca no manto da orla do Senhor Jesus, que vivia 12 anos sofrendo, gastou todas as suas economias. É para nós entendermos que quando ela toca em Jesus, sai virtude de Jesus, né? Ele fala, alguém toca em mim, e diz, ô irmão,
Ô mestre, tá cheio aqui, mas lógico que vão tocar em você, tá apertado. Ele falou, não, tocaram em mim de uma forma que de mim saiu virtude. Quando as pessoas tocam em você, o que tem saído de você? Quando as pessoas te apertam no trem, no metrô, o que você tem feito? Tem saído virtude de você? O que as pessoas têm tirado de você? Um xingamento? Um pisão no pé, um empurrão? Uma cara de mau humor? Ou uma palavra doce, suave? Ou uma atitude comparada com a de Jesus, no caso? O que nós estamos fazendo com as pessoas que nos procuram com as suas doenças, com os seus problemas, com os seus fluxos de sangue? Reflete aí. Tem muita gente sofrendo de fluxo de sangue há anos e anos e procurando alguém que ela possa tocar no manto ali na orla para ser curada. E ela não encontra ninguém, porque ela não encontra ninguém que possa tirar virtude para curá-la. Porque a luz que somos nós, que nós falamos lá na candeia, não está semeando aquilo que a parábola do bom semeador fala conosco, do semeador. As nossas sementes, muitas vezes nessas situações, elas estão sufocadas pelos espinhos, pelas pedras da nossa vida, do nosso dia a dia. E nós temos que ser como aquele semeador, uma parábola que vai 100 por 1. Mas não é de dinheiro, não é de valor financeiro, é de um, como esse gadareno que é um, transforma em 100. Esse é o 100 por 1. É um escolhido que faz o id e traz 100. E essa luz irradia e os filhos de Deus mostram o reino de Deus na terra. Entenda que tudo se encaixa. E no final Jesus ressuscita. E por que Jesus ressuscita? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando o Rei ressuscita, Ele fala: eu venço a morte, eu venci a morte, e por isso eu sou contigo. Então entenda, nós falamos de uma parábola de semeadora. E você tem que ser essa semente. Você tem que ser esse solo que recebe a palavra de Deus. Você tem que ser a candeia que brilha, que ilumina, porque você é a palavra de Deus. Você entende que aqueles que estão com você, eles são da sua família, porque nós somos da família de Jesus, porque Jesus assim nos quis, porque nós não escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. Depois Jesus mostra para você, ó, eu acalmo a tempestade, mas a tempestade sempre vai existir, a de dentro da sua vida e a de fora da sua vida, mas saiba que eu estou contigo. Depois Jesus vai curar uma pessoa, e Jesus cura, e Jesus faz o bem, e mesmo fazendo o bem, ele é maltratado pela cidade, ele volta, ele dá ordem, e ele mostra lá naquela primeira, de 100 por 1, que a colheita da semeadura já foi feita, porque ele curou um endemoniado e com certeza trouxe muito mais que 100. E ele acaba no final falando: olha, quando tocar em você, tem que ter virtude, esteja você no meio da multidão, e mesmo que você não veja, quando as pessoas tocarem em você, tem que sair virtude, as pessoas têm que ser curadas, porque o nome de Jesus tem poder, e ele brilha na sua vida, e ele finaliza ressuscitando uma vida, e ele fala: olha, a morte não pode me parar. Então mesmo que te ameacem de morte, que queiram te parar, nada pode te parar, porque Jesus ele é na sua vida. Que você possa ter um entendimento que eu quis te passar, ou que Deus tem para você. Se você gostou ou não desse vídeo, eu não sei, mas você pode comentar e falar aquilo que você acha. É um resumão aqui desse capítulo 8 do livro de Lucas que ele escreve, que eu acho que é muito importante que nós tenhamos, às vezes, parar para pensar em alguns capítulos da Bíblia. Tem capítulos chaves, passagens que são muito maravilhosas para nós termos entendimento. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, nós estamos na meta de 1000 inscritos, olha, só 1000, hein? Então nos ajude aí, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente, nos siga no Instagram, Milton do Eterno, e não esqueça, nosso canal aqui é Eis-me Aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Shalom!